Baldi, eu não vejo muito carregador da BYD em São Paulo. A BYD tá com uma estratégia para aumentar essa malha de carregadores elétricos, especialmente os rápidos? João, a BYD ela investe para que quem opera esse mercado possa expandir essa infraestrutura. Portanto, independente se a marca da BYD ou não, nós temos essa alternativa. Mas a gente dá muito suporte, inclusive financeiro, a startups, a empresas que têm a operação de carregamento de carros elétricos. Portanto, é nosso objetivo, desde o início, nós vendermos os carros elétricos, os carros híbridos plug-in, que são aqueles que você pode abastecer com gasolina, mas também carregar, que você tem até 105 km de autonomia, como o Song Plus, mas é óbvio que é fundamental que a gente possa ampliar essa infraestrutura. De um tempo para cá, nós começamos a desenvolver com os carregadores com a nossa própria marca, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é fazer com que o nosso consumidor e o nosso potencial consumidor tenha esse sentimento de tranquilidade, para entender o que eu dou um carregador gratuitamente na compra de um carro 100% elétrico, eu dou um carregador portátil na compra de um carro híbrido plug-in, para que as pessoas possam entender que é uma diferença de vida. Eu carrego o meu carro em casa, porque é o modo mais econômico de você poder rodar no seu carro 100% elétrico. Você vai pagar em torno de 80 centavos por quilowatt-hora, você vai gastar em torno de R$30 para completar a bateria de um Dolphin Mini, ou em termos de R$35 para completar a bateria de um Dolphin GS. E nesse caso, quando você compara com a gasolina, você vai aí consumir em torno de 5 vezes mais para poder fazer a mesma utilização na mesma jornada, na mesma quilometragem de autonomia. E nesse caso, como precisamos expandir essa infraestrutura para dar esse sentimento de tranquilidade, nós investimos muito. Nós temos parceria com a Raizen Power, que é um exemplo, mas são outros vários para que a gente possa, dessa infraestrutura, a gente cada vez mais a crescer. Eu percebo que nos últimos 12 meses, a mudança que há. Hoje, inclusive, houve a publicação por parte do Corpo de Bombeiros, que era uma discussão de uma consulta pública que foi dada ali pelo Corpo de Bombeiros, que foi concretizada no dia de hoje. Não, mas melhoraram aquilo, que aquilo parece que tenha sido feito por um padeiro. Na verdade, João, eles publicaram hoje a conclusão, o encerramento dessa consulta pública, haja vista as inúmeras manifestações, os estudos que inclusive nós, associação, a BVE, a BYD e outras empresas, entregamos ao Corpo de Bombeiros para dar esse sentimento de tranquilidade no que tange aos carregadores e a termos de carros elétricos. Como ficou? Que o bombeiro ele vai encerrar a consulta, ele encerrou a consulta e não efetivou nenhuma mudança. Portanto, o mercado continuou como está e ele continuará estudando, aprofundando a discussão, o debate, o conhecimento. Ele vai visitar países que são... É fundamental que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi bastante profissional. Recebeu a todos, escutou a todos e ele visitará países como a Noruega. 90% dos carros hoje que percorrem as ruas são carros 100% elétricos. E nós, inclusive, compartilhamos desse conhecimento para entender. Lá no segundo, terceiro, quarto subsolo dos prédios, não existem itens de segurança adicionais e são todos praticamente carros 100% elétricos. Na China, você tem aí 90% dos carros 0 km vendidos hoje, compactos, são carros 100% elétricos. Porque essa visão, carro urbano, ele é eminentemente elétrico. E aí você tem experiências que é fundamental conhecerem para entender qual é o padrão de segurança de país onde o carro elétrico já tem. Nos Estados Unidos já tem quase 1,5 milhão de carros elétricos na sua frota. A China já tem quase 17 milhões de carros elétricos na sua frota. Portanto, você saberá o que tem num prédio, no edifício vertical, para saber o seguinte: o que é seguro, o que não é seguro, o que é necessário conter de exigência e o que não é. Um carregador de 7 kWh, ele não oferece risco, como os estudos se apresentaram. A bateria Blade da BYD é a bateria mais moderna do mundo e mais segura do mundo. Quer dizer, você vê aí, você assiste muitas fake news, muitos vídeos que são compartilhados e disseminados pela internet, pela rede social, que é justamente o medo da concorrência em fazer com que as empresas, sobretudo a BYD pela sua liderança de carros elétricos, que crescem muito. Porque quando você avalia a diferença, a gasolina só sobe. E a energia no Brasil, ela tem essa perspectiva de cair. Porque o Brasil, ele produz
mais do que o dobro da eletricidade do que nós brasileiros consumimos. E cada dia crescente, cada dia mais projetos de painéis solares, fazendas fotovoltaicas, como assim, projetos de energia, de geração eólica, energia limpa, 100% renovável. E aí quando você avalia que essa vertente de investimento cresce na produção, na geração de eletricidade, de energia, e você tem um mercado que cresce numa velocidade mas também muito menor, nós temos abundância de energia no Brasil. E aí, quer dizer, a tendência é que ela caia. Não é uma queda muito vertiginosa, mas que ela cai. Agora, a gasolina, o petróleo, ele vai subir, ele vai sempre subir. Então, quer dizer, nessa comparação, cada vez mais haverá essa distância de valores. Um carro elétrico é um carro a combustão, a gasolina tradicional. Agora, esse mercado, ele terá espaço para todos. Porque você tem um carro híbrido num país continental como o Brasil, da mesma forma que a China. A China você tem carro para uso urbano, que são 100% elétricos, como eu disse aqui, 90% do comércio da comercialização hoje são carros 100% elétricos, mas você tem carros, uma escala muito grande de carros híbridos, porque são carros de uso semi-urbano e rodoviário. Mas dizem que na China eles não rodam tanto assim para viajar, né? Eles são mais restritos ali, porque carga de trabalho diferente, não tem tanto essas profissões que você precisa ir de um lugar para outro e usam muito transporte por trem. Por isso que o carro elétrico dá mais certo lá.